Paz do Senhor para todos. Gostaríamos de falar hoje sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estamos estudando atualmente sobre a Trindade. Todo mundo sabe que esse nome Trindade não está escrito na palavra de Deus, é óbvio. Isso daí foi uma maneira de explicar a pessoa de Deus no Filho e no Espírito Santo, que o Pai mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre o Pai se referiu ao Filho e se referiu ao Espírito Santo. Mas aí no concílio de Nicéia lá, aí criou-se essa ideia da Trindade, que é a maneira de mostrar que Deus estava em Cristo e que estava no Espírito Santo e que continua no Filho e continua no Espírito Santo. Então, por isso criou-se essa palavra Trindade. Não é nada estranho, isso é a verdade, foi Jesus quem mostrou. Então, vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 14, 10 e 11. Ali Jesus explica sobre Deus estar nele, porque Jesus era a imagem e a semelhança do Deus Altíssimo. É lógico que Jesus tinha o homem interior e o homem exterior. O homem exterior é esse que a gente vê, assim como nós também. Jesus, o homem interior, era o filho do homem que está nos céus, que é o Pai, que é a semelhança. Jesus era a semelhança do Pai no seu homem interior, assim como nós também, quando fomos criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E Jesus explicando para os apóstolos, mas os apóstolos não entenderam. Então não é demais que nós também não entendamos hoje. Aí quando Jesus disse, se me conhecesse, conhecerias também o meu Pai, né? Porque o Pai está em mim e eu estou nele. Mas o Filipe disse, olha, mostra-nos o Pai que basta. Aí no versículo 10 Jesus diz, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? É pela fé. É pela fé. As coisas de Deus é pela fé. As coisas do mundo é por vista, mas as coisas de Deus é pela fé. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, oh, glória a Deus, esse é o ser interior. Você tem também, viu? O Pai que está em mim é quem faz as obras. Ou seja, as próprias palavras de Jesus eram a própria palavra do Pai, porque o Pai estava nele. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E continua do mesmo jeito. Aí Jesus diz, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. O que é verdade. Ninguém poderia fazer o que Jesus fazia, como disse o Nicodemo, se Deus não fosse com ele ou nele, né? Deus estava em Cristo. Jesus tinha tanto poder que ele podia ressuscitar os mortos, podia andar por cima da água, podia transformar água em vinho, podia fazer qualquer coisa que o ser humano comum não pode fazer. Com toda a ciência do mundo, não faz. Porque é uma coisa espiritual, é transcendental. Então Deus, o Pai, estava no Filho, Deus estava no Espírito Santo, Deus é tudo em tudo. Ele estava e está ainda, né? Tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus, que é o que Paulo fala explicando para os coríntios a respeito das coisas espirituais celestiais de Deus, né? Nem todo mundo entende, eu sei que não entende. Se os apóstolos não entendiam, muita gente vai entender, poucas pessoas vão entender, porque essas coisas são reveladas para os pequeninos. Pessoa, não é porque tem curso de teologia e é doutor e é isso que vai entender. Isso é
algo que é os arcanos de Deus, são os segredos de Deus, que teve oculto desde os séculos passados, que é Cristo em vós, esperança da glória. O que é Cristo em vós, esperança da glória? É Deus em você, através de Cristo, o Espírito Santo. Essa é a salvação das pessoas, minha e sua. Mas não tenho fé, não consigo. Então ora mais, busca. Precisa buscar, viu? Buscar Deus, o Deus vivo. Então Deus é vida. Olha, Deus é vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus é vida. É por isso que, enquanto estamos vivos, há esperança de reconciliação com Deus, né? Que a reconciliação com Deus que é a nossa salvação. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a promessa de Deus que se cumpre todos os dias em várias pessoas, quando creem. Em Romanos 10:13, Joel 2:32 e Atos 2:21. Ora, o morto não tem coração para crer, nenhum pode confessar ou invocar o nome do Senhor. Morto não pode. Morreu, está no caixão ou fora do caixão, já não pode mais se reconciliar com Deus. Por isso é que diz, depois da morte segue-se o juízo. É preciso ter consciência disso. Por isso que diz que o dia da salvação é hoje. Hoje, sabe o que é hoje? É hoje. Hoje é o nosso dia. Toda a obra da salvação está em Deus. E passa pelo Filho. Passa pelo Filho. Toda obra de salvação passa pelo Filho, que é a graça de Deus. Passa pelo Filho que pagou o preço das nossas almas, o preço da nossa redenção. Ele pagou. E Deus lhe deu o direito de julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo. Tá? Então passa por ele. Por isso que é Pai, Filho e Espírito Santo. E pelo Espírito Santo também passa. Por quê? Porque ele é o selo da nossa redenção, da nossa salvação. O selo da nossa redenção é o Espírito Santo. Então é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus está em nós quando somos selados para o dia da nossa redenção. Quando Paulo diz, não sabeis que vós sois templo e morada do Espírito Santo? É quando você é selado para o dia da redenção. Então você passa a ser morada do Espírito Santo. Você passa a ter um homem interior, que é o cidadão do céu, que é aquele que vai herdar a vida eterna. A carne e o sangue não herdam o reino do céu. Mas tem tanto líder que ensina que nós vamos entrar lá do jeito que estamos aqui. Eu já vi também muitos ensinar isso. Mas na palavra de Deus não está isso não. Não está não. Mas não vai subir. Subir até onde? A carne não é do reino dos céus. A pessoa, quando Jesus vem aqui, alguns vão ao encontro do Senhor, é para vencer a morte, tá? Mas a carne não entra lá. A carne não sangue. A carne é da terra. Pó volta ao pó. Essa palavra não foi extinta. Está nas Escrituras. Ele é o nosso ser interior. Ele é o nosso ser interior. Quem? O Espírito Santo. Por isso que diz que ele habita em vós. Tabernáculo, casa. Somos o Espírito Santo. Ele é o nosso ser interior, que é a imagem e semelhança do Deus Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho que herdará o reino do Pai.
Porque quem herda é só filho, né? Se não for filho, não herda, não tem herança. Servo não tem herança é filho. Por isso que precisamos ser filho de Deus. E o filho de Deus é o que é gerado por Deus, não pela carne e o sangue. O que é gerado por Deus? O Espírito. Carne e sangue não é. Evangelho de João 1:13. Não é a carne e o sangue. O cidadão daquela pátria celestial. Esse é o cidadão daquela pátria celestial. Assim como Jesus era também. Jesus ele tinha o corpo humano, carne e sangue, mas ele era o cidadão do céu, filho do Deus Altíssimo, que veio para cumprir a obra de salvação, de redenção daqueles que creem. Aquela pátria celestial, cidade celestial, Jerusalém celestial, ou seja, a vida eterna. Vida eterna não é matéria como nós conhecemos, não. Assim como tem um corpo terrestre, tem um corpo celestial, tá? Assim como tem o ser humano da terra, tem um ser espiritual celestial. Como disse Paulo, haveremos de ressuscitar num corpo incorruptível, celestial, espiritual. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.